vamos continuar falando de gerenciamento de risco ambiental. Então, eu fechei a nossa conversa anterior falando que a gente ia ver como é que os diferentes atores, como é que os diferentes grupos humanos, de alguma maneira relacionados com o risco ambiental, lidam com o risco e, dentro disso, qual é o papel e as orientações básicas para o gestor ambiental caso tenha que lidar com situações de risco ambiental que podem evoluir, dependendo das circunstâncias, para um acidente, que é algo que deve ser evitado para não se ter danos ao ambiente ou até ameaças à vida humana. Então, grosso modo, de quem que nós estamos falando? Né? Quem são esses grupos de atores? A gente tem quem opera o sistema técnico que pode ser a origem do risco, né? Normalmente são as empresas, podem ser privadas em geral ou eventualmente públicas, né? É, e suas equipes, né? E seus equipamentos. Mas enfim, são as pessoas que operam esses sistemas técnicos. Aí temos um grupo importante. Aí vem quem faz a gestão do lugar. Então, tem o gestor ambiental e tem as outras equipes de governança, né? Quando a gente fala de possibilidade de acidentes ambientais, por exemplo, a gente tem um ator muito importante que é a coordenação de defesa civil do lugar, que pode estar atenta para a possibilidade dos acidentes ambientais ou não, em função da cultura técnica. Por exemplo, no Brasil, nos lugares que tem chuva muito forte, é comum a gente encontrar uma defesa civil do município que tem preparo, tem planos para lidar com possíveis desastres naturais e às vezes ainda não despertou ou ainda não se equipou, não se preparou para o acidente tecnológico. E aí vai ser papel do gestor ambiental, se receber a missão, então, de organizar os trabalhos sobre o risco ambiental, sensibilizar, levar o conhecimento e ajudar a motivar que exista um preparo técnico por parte das equipes de defesa civil, dos próprios órgãos que atendem à saúde, né? Porque se a gente tem um desastre de grande porte, pode ter vítimas, e se o sistema de saúde não tem preparo para atender o tipo de vítima que pode ter, você tem, pode até ter, né, uma instalação técnica num lugar, você tem serviço de saúde, e se um dia você tem um grande acidente, o sistema de saúde não se preparou para atender o tipo de acidente. Por exemplo, queimaduras, né? Tem, quando um hospital não se preparou para atender queimados, vai ter um atendimento, mas ele talvez não seja tão eficaz, tão positivo para restaurar as condições de plena saúde, do que se houvesse o conhecimento dessa possibilidade e então o lugar já contasse com leitos para queimados, né? E, como a gente já viu, tem o público, né? Porque dependendo do cenário acidental, eu posso ter o público sendo afetado. Então aí entra a parte, eu já falei da percepção do público, mas isso não é tudo. É apenas uma informação básica para o gestor ambiental ter em mente uma dimensão essencial da redução do risco, que é sempre que o público puder ser afetado pelas consequências de um acidente, lidar com a percepção do público vai ser uma das dificuldades para construir uma boa estratégia para reduzir os riscos e a gente vai ver como. A base do gerenciamento do risco está numa equação ou um pensamento que pode virar uma equação, né? uma fórmula matemática.
Você pode quantificar o risco, e quantificar é uma ferramenta para você saber qual é o maior risco, aonde você deve concentrar a sua atenção. Então, eu vou falar um pouquinho, não vou dar nenhuma fórmula aqui para vocês, que não é o caso, mas a compreensão do raciocínio, isso é muito importante. O risco é o resultado da multiplicação das probabilidades de acontecer um evento, um acidente. A probabilidade de acontecer deve ser multiplicada pelas consequências do acidente. E isso é que dá o tamanho do risco, se o risco é alto ou é baixo. Vou explicar então melhor a ideia, vou comparar aqui para ficar mais claro. Vamos pensar, vamos fazer a seguinte pergunta básica: o que tem mais risco? Dar uma bicicleta de presente para uma criança ou criar uma usina nuclear? Se a gente só pensasse na probabilidade do acidente, o que tem mais probabilidade de acontecer? Alguém que está aprendendo a andar de bicicleta cair um tombo ou ter um vazamento numa usina nuclear? Se eu pensar só na probabilidade, a probabilidade do acidente com a bicicleta é muito maior, né? Praticamente todo mundo, quando está aprendendo a andar de bicicleta, vai cair um tombo, né? Então quer dizer que bicicleta é mais perigoso do que usina nuclear? Ah, peraí, vamos ver a consequência do acidente. A consequência do acidente com a bicicleta é, em geral, desprezível, né? Ah, faz um arranhão, chora um pouco, né? Fica um pouco menos confiante, mas daqui a pouco, né? A criança ou a pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta vai superar isso, até porque, né? Vai ser estimulado, vai querer, né? Quer entrar na brincadeira, daqui a pouco achou o jeito, né? E pronto, e aí a aventura, o prazer, toda a alegria, né, de dar um passeio de bicicleta, de brincar, assim, é, leva a pessoa, até esquece que caiu um tombo e vai em frente, né? Consequências de um vazamento nuclear. Ah, são consequências até difíceis de medir, de tão amplas que são, né? Contaminação do ambiente, contaminação de alimentos, danos à saúde, mortes, né? Casos de câncer, né? Aí o acidente nuclear ganha a verdadeira proporção do risco, né? É muito pouco provável que ocorra um vazamento. Se você pode estimar a probabilidade, né? Por exemplo, qual era a probabilidade de haver uma onda de um tsunami com mais de 13 metros de altura atingindo a costa do Japão, lá em Fukushima, onde se instalou uma usina nuclear? A probabilidade era muito baixa. É um exemplo da aplicação do método, né? A probabilidade é muito baixa. Mesmo assim, quando houve um terremoto, que foi seguido por um maremoto, que gerou um tsunami e gerou uma onda, a onda foi aquela onda de uma altura que era de baixíssima probabilidade. Então, coisas pouco prováveis também acontecem. Os grandes acidentes ambientais sempre são eventos de baixa probabilidade. Por isso, eles não acontecem a toda hora. Mas quando acontecem, tem elevadíssimas consequências. É o caso das barragens que se romperam em Minas Gerais, né? Eventos cuja possibilidade de ocorrer era conhecida, mas como tinham probabilidade baixa, eram tratados como se nunca fossem acontecer. E aí está um erro de procedimento. Tratar o risco de baixa probabilidade como se ele nunca fosse acontecer.
Isso é uma postura que deve ser corrigida. Bom, colocada a ideia, então, de como é que se lida com o risco, a gente então parte do entendimento. O risco é a medida de um perigo. E o risco é uma multiplicação de dois fatores, probabilidade e consequência. Toda multiplicação, o resultado dela é a combinação dos fatores que são multiplicados. Se eu quiser reduzir o resultado, eu tenho que trabalhar para reduzir os fatores da multiplicação, né? Estou gastando muito dinheiro em cinema. Vou em cinema 2 vezes por semana. E aí eu tenho o preço de frequentar o cinema. Então, o gasto com cinema na minha vida, no meu orçamento, é número de vezes que eu vou no cinema, preço da entrada. Então, eu posso reduzir o gasto diminuindo a frequência, o número de vezes que eu vou no cinema e o preço. Bom, se a gente tiver algum jeito de conseguir a redução do preço, por exemplo, quem é estudante pode ter pagar meia entrada, né? E aí você consegue mexer nos dois fatores da multiplicação, você muda o resultado total, que é o quanto eu gasto com cinema na minha vida. Só para dar um exemplo, né? Bom, então, para reduzir o risco, eu tenho que reduzir as probabilidades do evento e reduzir as consequências. Vamos trabalhar um pouquinho mais para isso ficar bem claro. Vamos pensar no gerenciamento do risco numa atividade que é próxima de todo mundo, que é o risco de um acidente de automóvel. Então eu vou pensar nas probabilidades de bater com o carro e eu também vou pensar nas consequências de um acidente de automóvel. Eu estou falando isso porque a gente está familiarizado com as medidas de segurança, mesmo que não tem carro, às vezes pega um táxi, pega um Uber, então sabe, tem uma noção disso. Para reduzir a probabilidade de um acidente de automóvel, existem várias medidas que são familiares para todo mundo que anda nesse veículo. Existe uma sinalização que orienta os motoristas, né, para cada um saber por onde anda, qual é o seu lado certo na pista, onde pode ultrapassar e onde não pode, né, por causa da visibilidade. Existe a regulação de velocidade em função dependendo se tiver curva, né, você manter o controle do automóvel, porque você está andando num veículo que tem um peso, cria uma inércia, então se você entra muito veloz na curva, você pode perder o controle, capotar. Então, o controle da velocidade diminui a probabilidade de um acidente. Você tem que ter bons freios para quando precisar, se parar bruscamente um automóvel na frente, ou se uma pessoa cruzar inesperadamente, você poder deter a marcha do automóvel. Então o freio tem que estar bom, os pneus têm que ser de boa qualidade para você não derrapar. A suspensão do automóvel, né? Os amortecedores são importantes para dar estabilidade e evitar que você se perca. O motorista não deve estar embriagado, deve estar com os seus reflexos plenos, deve estar habilitado, conhecer, né, como dominar o veículo e quais são as regras de segurança, etc. Tudo isso ajuda a reduzir a probabilidade dos acidentes. O cinto de segurança e o airbag não são medidas para reduzir a probabilidade do acidente. São medidas para reduzir consequências caso ocorra um acidente. Quer dizer, se você não está bem amarrado, se ocorrer, por exemplo, uma capotagem ou uma freada brusca, ou você tiver um impacto que paralisa o automóvel bruscamente, pela inércia, você está dentro do carro, você continua se mexendo. Então você pode ser atirado para fora do carro, ou você pode simplesmente bater com o rosto, com o peito na direção ou no painel do automóvel, enfim, você pode ter uma consequência negativa grave, até perder a vida, né?
Então, cinto de segurança, o airbag que se infla caso tenha um impacto. Então, você tem algumas medidas que são medidas para reduzir consequências e combinando a redução de probabilidade do acidente com a redução de consequências. Caso ocorra o acidente, mesmo que a probabilidade já tenha sido reduzida, você, combinando tudo isso, atinge um padrão de segurança razoável, né? Isso é o gerenciamento do risco. Então, ninguém deve achar que porque está dirigindo, porque o motorista é alguém que tem muita experiência, que maneja bem, a estrada é bem sinalizada. Quando que você é liberado, então, de ter as medidas de redução de consequência? Quando o carro está estacionado. Ninguém é obrigado a usar um cinto de segurança, nem o airbag deve se inflar se você está parado, né? Se o carro está na garagem ou está estacionado. Por quê? Porque é quando você reduziu a probabilidade a zero, né? Então, não faz sentido você ter as medidas de redução de consequência. Mas sempre que a probabilidade não for zero, e embora você tenha reduzido a probabilidade, você tem que ter as medidas para reduzir consequências. Ok? Isso vale para o gerenciamento do risco ambiental em geral. Então vamos lá. Como é que se trabalha a redução de probabilidades? Primeiro você vai conhecer o risco. Isso é uma etapa fundamental. E a ferramenta mais consagrada são os chamados estudos de análise do risco. Quem faz, quando faz? Quando um empreendedor, pode ser privado ou público, ele vai pedir uma licença ambiental, né? Então vejam que a licença ambiental é um instrumento administrativo para enquadrar todas as atividades no respeito aos regulamentos. Então, no regulamento, você tem base para exigir. Se a sua atividade é de risco, manipula substâncias que, se forem liberadas no meio ambiente, podem gerar perigos, então um dos estudos ambientais que o empreendedor ele tem que então contratar uma equipe especializada e entregar o estudo de risco para a autoridade como parte dos documentos para obter um licenciamento. Os estudos de risco, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas só para dar uma ideia, são metodologias consagradas, é, que inclusive usam simulações matemáticas feitas com apoio de computadores, em que você tem, né, metodologias, árvores de falhas, por exemplo, você procura esmiuçar todo o processo técnico, identificar todos os pontos da sequência de operações em que eventualmente você pode ter um vazamento, uma sobrepressão, algum fato que provoca perda, por exemplo, para o ambiente de materiais perigosos, né? Então você procura examinar todo o circuito para ver onde pode haver falhas. Você incorpora as informações dos estudos sobre acidentes que já aconteceram, para você, com a experiência, aprender o que pode acontecer, né? Que não estava planejado, porque o acidente ele não é planejado, né? Na verdade, você tem que planejar aquilo que você não consegue saber exatamente quando acontece. Você tem que saber que pode acontecer e lidar com essa ocorrência não planejada, porém possível, né? Então, você estuda os históricos, você faz a análise preliminar de perigos, enfim, tem várias técnicas que combinam, na verdade, a essência é um conjunto de perguntas sistemáticas em que você vai perguntando: e se acontecer X coisa? E se cair um raio no tanque do petróleo? E se o tubo
né? O duto onde tem uma substância química, com a dilatação provocada pelo sol, pelo frio, aquilo se mexe, está apoiado num suporte, e esse movimento, que é mínimo, mas que é repetido ao longo do tempo, vai provocando um desgaste daquele duto e com o tempo pode provocar um furo que aí ocasiona um vazamento. Enfim, você vai examinando tudo em detalhes e combinando tudo isso, você chega então num modelo matemático que define quais são as hipóteses de acidentes e quais são as probabilidades de ocorrerem essas falhas. O termo é falha, por quê? Porque é um sistema técnico que pode sofrer falhas. Falhas que podem ser das coisas e falhas que podem ser das pessoas, porque tem funções dentro da operação do sistema técnico, abrir uma válvula, fechar uma válvula. Essas funções são necessariamente é, feitas pelos seres humanos que participam daquele processo técnico, né? Os operários, os gerentes, né? E as pessoas, né? O ditado falhar é humano, ser humano é poder falhar. E é isso, né? As pessoas não são perfeitas, né? É, as pessoas podem falhar e você pode ter falhas que geram acidentes, inclusive às vezes graves, que começam com alguma falha humana. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da ideia geral de que os grandes acidentes normalmente são um conjunto de falhas. Existe uma falha, depois existe outra ao atender aquela falha inicial. Então, uma combinação de problemas cria o grande acidente. Essa é uma ideia importante, porque se a gente detecta uma falha e corrige, a gente pode estar impedindo uma evolução de um acidente tecnológico. Mas eu vou dar um exemplo para vocês dessa questão da falha humana. Quando se fez na costa de São Paulo um programa de gerenciamento dos riscos do maior terminal de petróleo e derivados do Brasil e da América Latina, esse terminal fica em São Sebastião. Quando se começou a fazer o gerenciamento dos riscos, isso aconteceu, isso foi implantado no final da década de 90. Corrijo, no final da década de 80, a agência ambiental fez as primeiras exigências e o resultado do gerenciamento de risco acontece na década de 90. Muito bem. Se fez a análise do histórico de acidentes. Ali naquele acidente, até o ano 2000, teve 200, naquele terminal, teve 220 acidentes com derramamento de óleo no mar, alguns de grande porte. Então tinha um padrão de risco que era muito elevado. E chegou um momento em que a agência ambiental, então, decidiu atuar sobre a empresa de petróleo, exigindo, então, o estudo de risco para depois tomar as medidas de gerenciamento. Então, se descobriu, quando se fez essa análise dos acidentes, que no carnaval sempre tinha vazamento de óleo em São Sebastião. Mas o que tem que ver o carnaval com o vazamento de óleo? Então, aí vai-se para um estudo um pouco mais detalhado. Olha, o terminal da Petrobras, agora Transpetro, em São Sebastião, é muito próximo da chamada Rua da Praia. Uma avenida que é no centro histórico da cidade, de frente para o mar, e é o centrinho turístico da cidade. E é ali que tem o baile de rua, o carnaval de rua. É,
E carnaval no Brasil, vocês sabem, né? Todo mundo conhece, né? Gente com pouca roupa, muita bebida, muita alegria, as pessoas varam à noite, né? É uma farra, né? Uma grande brincadeira. E as pessoas que vão para essa brincadeira, às vezes ficam meio chumbadas porque se alegram, bebem bastante, etc. E no outro dia é difícil trabalhar. Ora, vinha uma tripulação no navio, que é quem opera ali as válvulas, liga o mangote, né? Aquela mangueira grande que transfere o produto que vem no navio, o óleo, para a tubulação, né? O duto que está no pier da empresa. E aí, imagina, a pessoa vem, passou um mês, dois, 3 meses no mar, né? É, trabalhou. Aí teve a folga, né? O turno de folga. Ao invés de dormir, descansar, opa, tem um baile de carnaval, vamos lá. No dia seguinte, boa parte dessa equipe está sofrendo os efeitos da farra do carnaval. Derramamento de óleo, porque a pessoa vai lá, na hora de prender, né, ajustar a válvula para fazer o bombeamento, não ajusta muito bem, porque já está meio ali calibrado, ainda está com os efeitos, os reflexos afetados por tudo que aconteceu na madrugada, derramamento, né? Põe um jato de grande pressão, aquilo que está mal ajustado abre, aí até ver, aí de repente o cara ajustou a válvula, e ao invés de ficar ali controlando, aproveita se encosta para tirar um cochilo. Então, aí fica vazando um tempo. Pronto, um derramamento de óleo, né? É, isso foi constatado nessa análise técnica. Então, para mostrar como as falhas humanas e as circunstâncias podem gerar acidentes. No caso dessa falha, o que se fez depois como medida de controle? A empresa, tomando conhecimento disso, passou a ter uma equipe de comandantes de navio, mas que não ficavam no navio, ficavam em terra, só para, a cada troca de turno, fazer um checklist de segurança e ver se estava tudo ok. Com isso e com outras medidas, se derrubou o número de acidentes que acontecia. Quer dizer, o derramamento do carnaval foi controlado dessa forma, quando se compreendeu a origem da falha. Então, vocês vejam que a exigência da agência ambiental sobre a empresa foi feita por meio do procedimento de licenciamento e controle, né? Mas, alfa dessa exigência, você dá início a um processo de análise técnica, né, dos eventos, que identifica aonde estão as falhas e permite, então, a correção, o gerenciamento da falha. Então, você vê o grupo que está na governança, os agentes, os fiscais ambientais, os técnicos ambientais, determinando um procedimento de conhecimento do risco. Isso leva a empresa a adquirir uma nova cultura técnica, um novo conhecimento sobre o risco e um novo procedimento operacional das suas equipes, né? Voltando naquela questão dos atores envolvidos e no papel de cada um no gerenciamento do risco. O, Outros desdobramentos do estudo de análise de risco, então, vão levar para os outros tipos de falhas. Você pode, então, ter o desgaste de materiais, como eu já falei. Então, isso deve levar, por exemplo, a mudar a rotina de manutenção preventiva, o monitoramento das falhas, né? Teve um tempo em que um acidente, um vazamento de petróleo demorava muito tempo num oleoduto a ser constatado. Então, começava um vazamento e ficava muitas horas vazando até que se percebesse o problema. E com isso, a consequência era muito maior, porque ficava horas e horas vazando. Então, o monitoramento
melhorando, você detectando mais rapidamente a falha, você pode interromper o bombeamento, por exemplo, do produto, e com isso você, se tiver um acidente, vai ter menor consequência. Então, você vê como a redução, você tenta reduzir as possibilidades de falhas e também as consequências das falhas o tempo inteiro. Então, aí começa a se abrir o outro campo de gerenciamento do risco, que é quando você procura reduzir as consequências. É quando nós vamos falar dos planos de ação de emergência, que nós vamos fazer isso então no próximo bate-papo. Até lá, muito obrigado. Um abraço.